Boa tarde aí para todos os companheiros. Está chegando a hora do nosso estudo aqui. Vamos iniciar nosso trabalho, nossos estudos, nossas reflexões. Lembrando a todos que todos os sábados, nesse horário das 16h15, 16h20, nós fazemos o estudo dessa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. O autor dessa obra é Antônio César Perry de Carvalho e é uma publicação da editora O Clarim. E o Antônio César Perry, ele vem estudando as epístolas. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 13, Epístola aos Colossenses, a exaltação do Cristo. Mas antes de nós começarmos a estudar, vocês no Zap para pegarem a Bíblia e já deixar aberta na carta aos Colossenses, tá? Eu botei a obra de apoio, carta aos Colossenses, e botei assim, a obra de apoio à Bíblia, e botei assim, abrir na carta aos Colossenses, que a gente vai usar para facilitar para a gente. Então vamos agora aproveitar esse momento para fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, para estudar essa doutrina abençoada, para estudar essas epístolas paulinas, que tantas informações nos trazem, que tanto aprendizado tem nos proporcionado. E hoje, com certeza, assim será mais uma dessas grandes oportunidades. Te rogamos ao Senhor que abençoe a cada um de nós, onde quer que nós estejamos, que possa nos permitir, Senhor, a cada dia crescer mais em sabedoria, crescer em tolerância, em paciência, em amor, para que cada um busque fortalecer a sua fé, porque isso é fundamental para todos nós. Lembrando dos ensinos do Senhor, que nos traz a importância de desenvolvermos o nosso amor, mas também buscar o conhecimento, para que assim possamos nos libertar da ignorância. E nesse momento em especial, Senhor, onde o nosso coração se encontra com o coração dos amigos espirituais que conosco aqui se reúnem, pois estamos nesse momento comungando desse amor, te pedimos que abençoe, proteja, console e ampare todos aqueles nossos irmãos que no momento, Senhor, possam estar passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, e também ampare, esclareça, console aqueles nossos irmãos que desencarnaram, como também seus familiares. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que se derramam do alto sobre cada um de nós e sobre nossos lares e familiares, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, né? Hoje, dia 2 de abril de 2022, para iniciarmos o estudo do capítulo 13 desse livro, As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, quando vamos abrir o estudo da Epístola aos Colossenses, a exaltação do Cristo. Essa epístola, apesar de ser uma epístola curta, pequena, ela tem um conteúdo muito importante, muito profundo, porque ela vai fazer uma exaltação ao Cristo. Ela vai chamar nossa atenção para a importância da missão e dos ensinos de Jesus.
E Paulo vai ser muito contundente, ele vai ser muito direto no tratar com essa epístola. Então, eu resolvi caminhar bem devagar aqui e fazer, né, um aprofundamento de como essa epístola foi escrita e as questões que envolveram toda a construção dessa epístola, para que a gente possa entender principalmente o quanto era importante o trabalho não só de Paulo, mas também dos seus discípulos, que também tiveram um trabalho, uma participação muito grande na escritura dessas epístolas. E também para a gente perceber uma coisa, o quanto esse cristianismo, que podemos dizer assim, foi inaugurado com os primeiros momentos em que Jesus sai a pregar, sai a ensinar, como ele será atacado, e nós vamos ver isso um pouco nessa aula e nas próximas aulas, e como isso vem sendo feito até hoje. E por que que esse cristianismo foi tão atacado? Porque ele era, e ainda é, uma ameaça para aqueles que querem manter essa, entre aspas, essa sombra sobre a humanidade, traduzindo-se sombra por ignorância, tá? Porque nós estamos estudando e nós já vimos, né? Se eu não me engano, foi na aula da semana passada, foi na aula de ontem das parábolas, né? Eu me misturo um pouco já, quando nós falamos do amor e da instrução, quando nós falamos no outro dia sobre o que é a sombra, que a sombra é a ignorância. E quanto mais um grupo permaneça na ignorância, mais fácil é você o quê? Manipulá-lo e fazer passar os seus conceitos para aquele grupo e fazer com mais facilidade com que esse grupo aceite esses seus conceitos. Se esses conceitos são equivocados, olha o problema que se cria. Porque aquele grupo, sendo um grupo ignorante no sentido de não conhecer, e também sendo um grupo que não está muito afim de fazer esforço para se iluminar, porque a questão da iluminação é uma questão de esforço pessoal. Então, se você tem um grupo que vive na sombra, na ignorância, e que também não está buscando se elevar, se melhorar, a ação desses agentes das sombras vai ficar facilitada. Vocês não concordam? Então, o cristianismo, desde do momento da sua implantação, com a chegada de Jesus, com a nova revelação, ele, a partir dali, ele já começa a sofrer um ataque ininterrupto. Antes de Jesus, a palavra dos profetas, que já era uma preparação para a vinda do Senhor, eles já falavam dos ensinos do Senhor, também foi combatida. Agora, com a vinda de Jesus, esse combate ficou mais acirrado. E nessa epístola que nós vamos começar a estudar hoje, Epístola aos Colossenses, Paulo, e nós vamos ver isso, vai até deixar de lado
algumas questões que ele fazia questão de repetir, para não aqui ser um pouco redundante, né? Tinha pontos nas outras epístolas, como a questão do pecado, como a questão da fé, que ele batia muito, ele repetia muito, falava muito sobre isso, sobre essas questões, principalmente do pecado. Nessa epístola, ele não vai falar tanto sobre isso. Ele vai deixar até essa questão um pouco de lado para centrar na questão da exaltação do Cristo. Nessa questão de manter puro e vivo, mais do que nunca, os ensinos de Jesus. E chama muito a nossa atenção para a ideia de que não abram mão disso. Não abram a mão disso, porque isso é fundamental. Então a gente vai ter nessa epístola, porque é uma epístola até pequena no seu tamanho, né, dos textos, mas de uma profundidade muito grande. E Paulo vai tocar muito nessa questão. Nós vamos começar fazendo a leitura do livro do Antônio César Perry, quando ele diz assim: entre as cidades para as quais Paulo encaminhou epístolas, Colosso é a menos importante. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, Colosso era uma cidade que não tinha nenhum destaque, como Antioquia, entendeu? Como Éfeso. Era uma cidade sem muita importância. E ele, Paulo, ele nunca colocou os pés nessa cidade. Ele nunca foi a Colosso, nunca visitou. A Epístola aos Colossenses teria sido redigida nos anos 61 e 62 depois de Cristo, enquanto ele, Paulo, estava preso. E Timóteo, como nós vamos ver isso mais tarde, teria sido aquele que ajudou Paulo a escrever. E depois, mais tarde, a gente vai discutir muito essa questão de ser coautor. Podemos dizer, uma epístola escrita a quatro mãos. Tá? Todavia, o estudioso Champlin, que é um historiador, considera que é a epístola que mais exalta o Cristo. Olha só que coisa interessante. Uma epístola escrita para uma cidade que não tinha muita importância, do ponto de vista econômico, tá, gente? Uma cidade que Paulo nunca colocou os pés. Uma cidade onde ele não conhecia os seus moradores. Ele não conhecia os colossenses com profundidade, né? Não tinha grandes amigos, nem muita intimidade com o povo de lá. Raro algumas exceções. Uma epístola escrita enquanto ele esteve preso. E uma epístola que foi escrita a quatro mãos. E uma epístola até curta do ponto de vista do texto, em comparação com a de Coríntios, em comparação com a de Romanos. Mas aqui foi a epístola que mais exalta o Cristo. Não é interessante isso? É interessante. Aí a gente vê assim, são os tais mistérios que tem por aí, né? Os tais mistérios. Continua aqui o Antônio César Perry. Uma questão importante que teria motivado Paulo seria sua forte posição sobre a ética cristã. Então, isso seria um dos motivos para a forte posição dele no momento que ele vai escrever essa carta. Também chamada
exaltada cristologia. Então, essa carta vai ser a carta talvez onde a gente vai encontrar essa forte exaltação ao Cristo, porque ela vai tratar sobre a ética cristã, tá? Então, nós vamos ter, isso aí também é chamado por exaltada cristologia, com o objetivo, olha aí, o objetivo de se antepor é chegar antes, tá? De se antepor, estar antes, se colocar antes, aos chamados hereges do gnosticismo. Como eu falei semana passada aqui, o gnosticismo é uma palavra grega que pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. Então, o gnosticismo é diferente de agnosticismo. Eu falei isso semana passada. Porque o agnosticismo é uma doutrina que considera inútil discutir temas metafísicos, espirituais, pois esses temas são realidades que nós não atingimos através do conhecimento. Então não dá para provar. O agnóstico, ele acredita no mundo espiritual, mas ele diz que é difícil você provar a existência desse mundo. Então não vou ficar discutindo isso. Já o gnosticismo, não. O gnosticismo prega que esse Deus, que esse ser que criou o mundo, não é perfeito. E ele diz que a Terra seria quase uma prisão, quase isso, uma prisão, para aprisionar esses espíritos que erraram muito. E que esse nível espiritual da perfeição só é alcançado no plano espiritual. Aqui não. Aqui é um mundo de dor, sofrimento, é um mundo, uma ideia de prisão. Então, uma ideia muito assim, controversa, né? Então, Paulo já estava preocupado com esses hereges, que ele chama de hereges, que viriam pregar uma doutrina falsa, totalmente contrária aos ensinos de Jesus. Daí ele escreveu essa carta exaltando os ensinos do Cristo para pedir, né, aos cristãos, aqueles que receberam os ensinos, para se manterem o quê? Firmes, irredutíveis e não cederem de forma nenhuma espaço para o avanço dos hereges, tá? Porque ele percebeu, e a gente vai ver isso mais tarde, que havia um grande perigo disso acontecer. E aqui ele fala, os hereges, estariam influenciando a comunidade colossense, como ele vai ver depois, porque ele vai receber um aviso, né, um pedido de socorro, tá? Nessa teoria desses gnósticos, nessa teoria deles, admitia-se os que eles chamam de aeões, tá? Os aeões, como nós também falamos disso na semana passada, seriam aqueles anjos, seres angélicos. Sabe aquele ser criado angélico que vai permanecer sempre angélico? Aquele ser que muitas religiões até hoje
ainda aceitam do querubim, desse ser que foi criado angélico e vai ser sempre angélico, que não passou pelo criado simples e ignorante, entendeu? Porque quando a gente ouve falar nisso, né, é Já arcanjo, foi criado antes, né? é arcanjo Já foi Gabriel, criado o antes. pessoal fala. É o arcanjo, serafim, querubim, É por esse aí vai. todo. Aqueles que, como o pessoal fala, arcanjo Gabriel, mas Gabriel foi um considerado um anjo, mas um espírito muito elevado. Por isso que o pessoal fala, espírito muito elevado, a pessoa diz assim, anjo, anjo no sentido dele ser muito elevado, mas que não significa que ele foi criado diferente. Ele se fez anjo, né? Ó, pelo só e trabalho dele. Aí sim, se você quer chamar de anjo aquele que ralou muito, que trabalhou muito, que suou muito, se esforçou muito para chegar lá, tudo bem. Mas desde que você entenda que ele teve que, ó, subir degraus, tá? Como todo mundo. Só que aqui não. Aqui o tal do aeões seriam aqueles que foram criados, ó, já sem precisar suar camisa. Então ele diz aqui, ó, estes hereges estariam influenciando a comunidade colossense. Nessa teoria dos hereges, admitia-se que os aeões seriam seres angelicais emanados de Deus. Deus fez esse grupinho aí, os soldados de Deus, um bando de anjos que criados perfeitos, que saíam a bater asa por aí e fazendo o que Deus mandou. Então, Cristo, para eles, os hereges, estão tentando colocar essa ideia. Seria um aeon, como tantos outros, dotado de alguma missão terrena. Que o Cristo não teria sido homem na terra. Que ele teria sido um anjo, um desses aí. Admitiam também esses hereges, esses gnósticos, que nosso corpo seria um veículo incurável do princípio do pecado, que não prejudicaria a alma e que poucos homens seriam passíveis de redenção. Então eles pregavam o seguinte: você pode fazer o que quiser com o seu corpo, pode fazer. E que nada de ruim que você faça com o seu corpo vai se refletir na alma. A gente sabe que não é bem assim, né? Olha a questão dos vícios. O homem busca tantos vícios, que ele acaba, né, prejudicando seu perispírito. Ele vai acabar, né, esses vícios, isso tudo aí vai acabar afetando a moral do homem, a sua atmosfera fluídica, que futuramente isso terá que ser reparado através de futuras reencarnações difíceis, não é? Então ele diz aqui que o corpo seria um veículo incura do princípio do pecado. O homem encarnado não vai conseguir pagar os seus pecados, entre aspas, né? E nada do que o homem faz prejudica a alma. Nada prejudica a alma. E que poucos homens encarnados seriam passíveis de redenção, mereceriam ser redimidos, perdoados, entendeu? Assim, ele gerava uma imagem falsa de humildade. Então a gente percebe que essa doutrina, e que a gente ainda vê hoje em dia, quando o pessoal diz assim: ah, Jesus é Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, entendeu? Que Deus, que Jesus não foi criado como nós, simples e ignorante,
que teve privilégios. Ah, mas se Deus quiser, pode. Só que Deus tem leis. E ele não vai derrogar nenhuma de suas leis para ninguém. São leis. Todos os espíritos têm que passar o quê? Pela sua caminhada. Tem que realizar a sua caminhada. Se ele vai chegar mais rápido ou vai chegar mais lento, vai depender dele próprio, do homem. Agora, o Senhor vai dar tantas oportunidades quanto o homem necessitar para escrever a sua história. Mas eles vinham com uma teoria totalmente diferente, tentando, e logicamente a gente vai ver o seguinte, quando o homem encontra alguma coisa que facilite a ele a obter vantagem sem esforço, sem esforços, o homem normalmente abraça, não é? Quando alguém diz pra gente assim, olha, esse negócio aí que está dizendo que você tem que suar para progredir, não é bem assim, não. Eu vou te mostrar um meio aonde você não precisa suar tanto para se dar bem. Você quer ver uma coisa? Uma comparação boba, mas que serve para isso? Às vezes você vê na internet venda de celular. Aí, no mercado, na loja, celular novinho, R$ 4.000. Estou vendendo para você esse celular novinho por R$ 500. Aí o sujeito diz assim, vou comprar. O celular custa 4.000. É novo, tá na caixa. O cara está me oferecendo por 500, vou comprar e vou me dar bem. Ora, será que o ser inocente não sabe que milagre não existe? Como é que você vai comprar um celular que você sabe que custa 4.000 por 500? Existe Papai Noel, gente? É lógico que aquele celular tem uma história triste por trás, não é? Deve ser fruto de roubo. Ou, se roubou, se ele não está na caixa, pode ter sido roubado de uma pessoa. Se ele está embaladinho, pode ser de uma carga de celulares que foi furtada. Não pode? Pode. Está na caixa bonitinho? Ou alguém arrombou uma loja, que acontece muito. Aqui em Petrópolis, todo mês tem uma história dessa. Loja de celulares foi arrombada e roubaram muitos celulares. Não só aqui em Petrópolis, em vários lugares a gente vê isso. Ou foi de alguém, ou foi uma carga que chegou no aeroporto e foi desviada, ninguém viu. Aí daqui a pouco estoura o escândalo, né? Prende-se um monte de gente que trabalhava no aeroporto, que facilitou para os bandidos. E às vezes a polícia chega até no receptador, que é aquele que comprou. Aí a polícia às vezes chega. E a pessoa é pega, passa vergonha, é presa, né? Tem que. Por quê? Porque está comprando produto roubado. Eu não sabia. Quem não sabia? Claro que você sabia que aquilo não era uma coisa legal. Se o objeto custa 4.000, tu comprou por 500, tem alguma coisa errada nisso. Mas, como para você foi oferecida uma certa vantagem para que você não tenha que gastar muito, as pessoas fazem o quê? Aceitam participar daquela situação. Então, Paulo aqui dizia para o pessoal, gente, não se deixe levar por essas doutrinas. Elas não trazem a verdade. Elas apresentam para você uma facilidade, que você talvez não precise fazer tanto esforço para conseguir o que você quer. A felicidade, essas coisas todas. Mas isso não existe. Ninguém vai chegar com sucesso ao ponto final, ao grande prêmio, se não fizer algum esforço. Não é?
Isso a gente já aprendeu. Mas então Paulo falava sobre isso. E Jesus também disse: ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então não adianta você buscar falsos profetas. Você não vai conseguir conquistar o reino dos céus através dos falsos profetas. Então eu trouxe aqui um PDF para a gente conversar sobre essa ideia que Paulo da exaltação do Cristo, mas nós vamos passando antes por um pequeno histórico. Deixa eu ter uma outra página aqui que eu não sei o que é isso. Um pequeno histórico. Ai, meu Deus, entrou um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, tá. Sobre o que Paulo está falando. Vocês estão vendo o PDF? Sim. Ah, então tá ótimo. Vamos lá. Eu fiz esse trabalho baseado nessa obra que eu achei muito interessante. É um comentário bíblico publicado pela editora Vozes. Eu estou até com um livro aqui. Não sei se vocês estão vendo o livro, acredito que talvez estejam vendo sim, da editora Vozes. Epístola, nesse livro tem as duas, Epístola aos Colossenses e Epístola a Fílemon. É um comentário bíblico da imprensa metodista, mas muito bom o trabalho que foi feito sobre essas duas cartas. Muito bom mesmo. É uma publicação até aqui de Petrópolis. Foi publicado na cidade de Petrópolis em 1986 pela editora Vozes. Então, é um trabalho que foi feito aqui, editora Vozes, da Rua Frei Luiz 100, em Petrópolis. Aqui mesmo em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Porque aqui nós temos a editora Vozes ali, tem aqui perto do centro da cidade até. Então nós temos a editora Vozes aqui em Petrópolis e eles que publicaram. É uma série de livros que estudam as epístolas. E eu encontrei uns 4 ou 5 desses livros num sebo. Mas eu vou dar um pulinho lá na editora Vozes, porque ficaram faltando alguns que eu quero completar essa coleção. Muito boa mesmo. E ele ele é um estudioso sobre as cartas de Paulo. Então aqui, vamos ver como ele traz para a gente esse estudo dessas epístolas. Introdução, extrato, por quê? Porque eu tirei apenas uma parte, tá? E eu não trouxe o texto todo. Eu fui tirando os textos mais importantes. E como eu falei para vocês, eu ia precisar da Bíblia e pedi inicialmente para vocês já deixarem a Bíblia aberta na carta aos Colossenses, para facilitar para a gente avançar com mais rapidez, tá? Então o autor diz assim, o nome do autor é José Comblin, com B-L-I-N no final. A epístola aos Colossenses e a epístola a Fílemon, que é a epístola que faz parte desse livro, tem as duas, né? Foram escritas no mesmo contexto. As pessoas que estão com Paulo e mandam saudações são as mesmas. Então, essa epístola aos Colossenses e a Fílemon foram escritas pelas mesmas pessoas e o grupo que participa dessa obra foi o mesmo, tá? Inclusive, quando nós abrirmos aqui Colossenses capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver isso. Vamos lá, todo mundo aí abrindo? Colossenses, vai ser mais fácil, porque vocês já estão com o livro de Colossenses aberto. Capítulo 4, versículo 10. Dá para você ler para a gente, Ana Constantino? Sim. Saudações finais. Aristarcos, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé,
mandam saudações. Sobre Marcos já mandei recomendações. Se ele for visitá-lo, o acolham bem. Jesus, apelidado Justo, também manda saudações. Esses são os únicos judeus que trabalham comigo pelo reino de Deus, e eles são de grande consolação para mim. Então, olha só, né? E, que interessante. Esse grupo, tá? Esse grupo é o grupo que vai trabalhar com Paulo na escrita dessas duas eh, epístolas. E depois, isso aí eu não vou pedir para vocês verem, não, eu mesmo vou ver. E depois, quando ele escreve também a epístola a Filemon, que é uma epístola muito interessante, porque na epístola a Filemon não tem capítulos. Você não vai ver os capítulos. Ela é tão pequenininha que ela só tem os versículos. Deixa eu achar ela aqui. Você só vai ter versículos. É muito interessante. Tá aqui, ó, Epístola a Fílemon. Você não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não. Por isso que eu botei aí, ó, FM Fílemon, versículo 23. E na Epístola a Fílemon, ele encerra assim: saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão. Então, repare, Paulo, como ele falou dos Colossenses 4:10, ele diz, ó, meu companheiro de prisão, né? Então, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, ele vai nomear aqui aqueles companheiros que trabalham com ele. E quando o companheiro for aquele que ficou com ele atrás das grades, ele coloca sempre aqui: fulano, meu companheiro de prisão. Muito interessante isso. Onésimo, o escravo convertido pelo qual Paulo intercede na Epístola a Fílemon, ainda estava com ele quando foi escrita a Epístola aos Colossenses. Por quê? Porque Onésimo é um escravo fugido que vai buscar a ajuda de Paulo. E Paulo dá a ele abrigo, e nós vamos estudar depois a epístola a Fílemon, né? Só que ele pertence a um homem chamado Fílemon. Por isso que quando Paulo escreve a carta a Fílemon, nós já falamos disso há um tempo atrás, a carta para Fílemon não é uma carta para a igreja, é uma carta pessoal de um homem para outro. Fílemon tinha recebido a orientação, os ensinos de Jesus através de Paulo. E ele tinha um escravo. E esse escravo foge e vai procurar Paulo. E Paulo deixa que o escravo permaneça ali e evangeliza o escravo. Só que Fílemon começa a reclamar. Ele quer o escravo de volta. Afinal, escravo custou caro. E Paulo manda uma carta para ele. Paulo finalmente diz para Onésimo: olha, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar para viver lá com seu senhor, né? Mas ele manda para Fílemon uma mensagem dizendo tipo assim: ó, eu estou mandando o escravo Onésimo de volta para você, mas eu o evangelizei e ele é importante para mim. Então, cuidado, não maltrate Onésimo, não trate Onésimo mal, não o castigue, porque senão você vai ter que se ver comigo. Então, essa carta a Fílemon é uma carta que Onésimo vai levar para entregar ao dono dele, ou senhor dele, que é o Fílemon, escrita por Paulo. Mas durante o tempo que Onésimo ficou com Paulo, ele colaborou muito com Paulo. E lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9, está escrito lá a seguinte frase:
vai com Onésimo, irmão fiel e amado, vosso conterrâneo, eles vos darão todas as notícias nossas. Porque tinha um companheiro que ia levar uma carta de Paulo, né? Lá para Colossos. E ele pede para Onésimo, o escravo, ir junto. Então, Onésimo é um escravo convertido, porque ele era um escravo pagão, como Filemon também era pagão, só que Filemon já tinha se convertido antes da fuga de Onésimo. Depois Onésimo foge e Paulo o converte e depois manda ele de volta para Onésimo, para Filemon, com uma carta. Então eles estavam juntos quando Paulo estava junto com Onésimo quando escreveu essa carta aí aos Colossenses. Paulo anuncia que vai enviá-lo para acompanhar Tíquico, o portador da carta aos Colossenses. Então é Tíquico que vai para a cidade de Colossos levar a carta para a igreja de Colosso e Onésimo vai com ele. Filemon é de Colossos, ou mora bem perto. Então é aquela coisa. Tíquico vai levar a carta para a cidade de Colossos. E Filemon, que é o senhor de Onésimo, mora perto. Então, Paulo diz, olha, você vai para Colossos com Tíquico, e como Filemon mora lá perto, você vai buscar o seu senhor. Mas leva também uma carta para ele cuidar bem de você, tá? Então, a história vai se formando aí. A comunidade, agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa comunidade de Colossos. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Colosso era uma cidade bem pequena, como nós falamos, né, no livro do Antônio César Perim. Era uma cidade que não tinha muita importância. Estava situada a uns 200 quilômetros de Éfeso, uma grande e importante cidade, na estrada que vai desta cidade para o Oriente. Era bem menos importante do que as cidades vizinhas de Laodiceia e de Herápolis, citadas na epístola. Aí eu vou dar uma olhadinha lá. Colossos, capítulo 4, versículo 13 a 14. Vocês vão deixando a Bíblia aberta, porque isso vai facilitando o trabalho, né? Deixa ela sempre aberta. Então está lá em capítulo 4, versículo 13 a 14. Diz assim: dou-vos testemunhas de que ele se empenha, ele está falando de outro trabalhador, muito por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então a gente vai percebendo como tudo fica bem amarradinho, né? E nessas cidades de Laodiceia e de Herápolis, citadas na epístola, é onde havia também comunidades cristãs. Laodiceia e Herápolis eram cidades importantes, bem mais importantes que Colossos, onde haviam comunidades cristãs muito ativas. Parece que todas essas comunidades tinham sido evangelizadas e fundadas pelo mesmo Epáfras. Esse Epáfras aí vai ser um homem muito importante, um homem que foi evangelizado e convertido por Paulo e que vai ter uma função muito importante no trabalho junto a essas cidades. E a gente vai ver que muitas vezes ele vai ser citado no Evangelho. Epáfras, acredito que hoje seja um grande trabalhador da seara do Senhor. Colossos tinha sido, no passado, um centro importante de artesanato da lã. Olha aí, Denise, você que gosta de artesanato. Mas na época de Paulo, já era uma cidade decadente, ao lado da próspera Laodiceia. Era uma cidade pequenininha, uma cidade decadente, ao lado da próspera Laodiceia, mas, como nós chamamos a atenção aqui no início, apesar de ser uma cidade pequenininha e decadente, ela foi a carta para essa cidade
foi a carta que mais exalta o Cristo. Pessoal, nossa, ele mandou uma carta, a carta que mais exalta o Cristo entre todas as cartas que ele mandou para as várias cidades. E ela foi endereçada para uma cidadezinha pequenininha. Por que será isso? Tanto em Colossos como nas cidades vizinhas havia uma importante colônia de judeus. A única lembrança histórica que se refere à cidade de Colossos diz respeito à marcha dos exércitos conquistadores dos reis da Pérsia, Xerxes e Ciro o Grande, que passaram pelo vale do rio Lico e atravessaram a cidade 500 anos atrás. Então, a única coisa, esse fato histórico, né, que a gente possa falar que tornou Colossos um pouco mais famosa foi a passagem desses grandes conquistadores pelo vale do rio Lico, né? E aí acabando atravessando a cidade de Colossos. Colossos foi quase inteiramente destruída por um terremoto em 61 depois de Cristo, juntamente com as cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis. Essas 3 cidades foram destruídas por um grande terremoto. Agora, Laodiceia e Herápolis foram, mais tarde, depois do terremoto, reconstruídas. E aparecem nas crônicas dos tempos futuros ao terremoto. Mais tarde, foi-se comentado sobre esse terremoto que essa cidade sofreu e falaram também da reconstrução dela. Agora, não consta, porém, nos livros históricos que Colossos tenha sido reconstruída. Quer dizer, realmente não era uma cidade de grande importância econômica, porque ninguém fala da reconstrução dela, né? Nada nos permite pensar que havia uma comunidade em Colossos depois do terremoto. Então, a ideia que se tem é que Colossos ficou lá em escombros e ninguém resolveu reconstruir. A população deve ter ido para Laodiceia ou Hierápolis, cidades vizinhas mais importantes, e deixaram Colossos ao abandono, né? O terremoto inclina a pensar que a carta aos Colossenses foi escrita antes de 61 depois de Cristo, porque é nessa data mais ou menos, por esse período, que acontece o terremoto. Então, se Colossos recebeu uma carta, foi antes do terremoto. Então, se o terremoto aconteceu por volta do ano 61, então a carta aos Colossenses foi escrita antes desse ano. Paulo nunca esteve em Colossos, como nós já falamos. Pela epístola, consta que o evangelho foi trazido a Colossos por Epáfras, tá? Então, olha só, Paulo nunca esteve em Colossos. Então, porque normalmente era assim, Paulo ia para uma cidade como Éfeso, como Antioquia, fundava ali uma igreja, formava aquele núcleo e ia embora. Depois, passado um tempo, quando ele começou a escrever cartas, o pessoal dessas igrejas fundadas por Paulo mandava um aviso. Olha, Paulo, precisamos da sua visita. Aí Paulo dizia, eu não posso ir, mas vou escrever uma carta para vocês. O companheiro fulano de tal vai levar. No caso de Colossos, não foi Paulo que fundou essa igreja lá, porque ele nunca esteve lá. Foi Epáfras que levou para Colossos o evangelho. Então, quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Epáfras pode ter conhecido Paulo em Éfeso durante os anos em que o apóstolo passou nessa cidade, 54, 57 depois de Cristo. Porque, como nós falamos, o terremoto foi em 61. Então, a carta esteve lá antes. Entendeu? Epáfras, ele recebeu de Paulo grandes elogios. Denise, se você estiver aí, você pode ler para a gente Carta aos Colossenses, capítulo 8, do versículo 7 a 8? Capítulo 1, versículo 7 a 8.
Epáfras foi muito elogiado por Paulo. Capítulo 1, versículo 7, né? De versículo 7, versículo 8. Eu não sei se a Denise, eu estou falando o nome da Denise, mas eu não sei se ela está aí. Você está aí, Denise? Eu acho que Eu sim, eu não vejo ninguém aqui. Eu só tenho a tela, então eu não sei quem está aí. do 7 e 8. É capítulo 1, versículo 7 até 8. Nela fostes instruídos por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda, como fiel ministro de Cristo, e é quem nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. Então, ele aqui, Paulo, está elogiando Epáfras, tá? Dizendo que ele é um querido companheiro de serviço, que presta ajuda a Paulo como fiel ministro de Cristo. Olha só, que elogio, né? Fiel. Lembra, quando nós começamos o estudo, nós falamos aqui que Paulo, essa é a carta que mais exalta o Cristo e que essa carta foi escrita por Paulo porque ele estava motivado, tá, para que se mantivesse uma posição muito firme sobre a ética cristã. E ele fala aqui, fiel ministro de Cristo. É aquele que seguia de forma firme a ética cristã. E aí ele ainda diz mais, é ele, Epáfras, que nos falou do vosso amor no Espírito. Então, e é quem nos deu a conhecer o vosso amor no Espírito. Ele está dizendo assim, eu fiquei sabendo que a cidade de Colossos tem um grande amor por Jesus através de Epáfras. Porque foi ele que levou o evangelho para lá e viu o fervor da população de Colossos pelo Cristo, né? Lê também para a gente, Denise, apesar que nós já lemos, mas só para afirmar, Colossenses 4, capítulo 12. Desculpe, 4, versículo 12. Já que você está aí com a mão na massa. Ele falando novamente de Epáfras. Saúda-vos, Epáfras, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós nas suas orações, para que continueis perfeitos em plena observância da vontade de Deus. Percebeu? Como ele fala de uma forma muito amorosa sobre Epáfras, ele coloca aqui termos, né? Ele diz aqui, que primeiro, que luta sem tréguas. E opa, então tem alguma coisa acontecendo com Colossos, que é uma cidadezinha sem muita importância, mas que tem uma igreja que foi fundada por Epáfras e não por Paulo. E Epáfras era pagão e foi convertido por Paulo. E ele luta sem trégua por vós nas suas orações, para que vocês de Colosso continuem perfeitos em plena observação da vontade de Deus. Então ele chama atenção para esse trabalho que Epáfras faz e que não é coisa pouca, não. Então vamos continuar lá. Tudo indica que a comunidade de Colossos estava formada por ex-pagãos e não por ex-judeus. Porque na maioria das cidades, elas tinham muitos judeus convertidos, mas Colossos não. Colossos era formada por ex-pagãos. E aí a coisa era mais difícil. Porque o judeu era aquele que já tinha fé num Deus único. A questão era só levar os ensinos de Jesus para ele. Mas no caso do pagão, não. Primeiro, ele adorava vários deuses. Então você tem que desconstruir tudo isso aí.
para depois apresentar um Deus único, um Deus estrangeiro, não é? Porque era um Deus do povo judeu, e falar de um Messias, que traziam ensinos, que muitos ensinos iam de contra aquilo que os pagãos pregavam e faziam. Então era o trabalho hercúleo, né? E Paulo vai elogiar muito Epáfras por isso. Todavia, já que havia na cidade uma importante colônia de judeus, os convertidos podiam ter tido contato com esses judeus antes da evangelização. Ele acha que esses pagãos já conheciam um pouquinho da doutrina judaica, porque essa colônia judaica era forte lá em Colossos. Ou talvez podiam ter entrado em contato com eles depois. Pode ser que depois de convertidos, eles tenham se aproximado dessa colônia judaica. Pois a epístola parece insinuar que algumas ideias procedentes de grupos judaicos circulavam na comunidade. Não se sabe por que Epáfras estava com Paulo, companheiro de prisão, ou foi detido com Paulo, ou foi assisti-lo na prisão voluntariamente. Então, fica aquela dúvida, né? Era companheiro de prisão, porque Paulo muitas vezes dizia isso. Ou foi detido com Paulo, ou foi assistir, ajudar Paulo, já que ele era convertido, né, na prisão. Aí eu vou lá na carta a Filemon, que vocês não precisam, que é pequenininho, eu vou, que eu, como eu falei para vocês, ela não tem capítulos, tá? Ela não tem capítulos, é uma carta bem pequena, fica depois da carta a Tito, e ela só tem versículos, e diz assim, ó, saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui o identifica como companheiro de prisão. E de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Ele fala que Epáfras é companheiro de prisão, mas que Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então ele coloca aqui, é bem possível isso, né? Que Epáfras tenha se convertido na prisão. Porque toda vez que Paulo era preso, Paulo tratava de fazer o quê? Evangelizar os prisioneiros. Ele não ficava lá chorando, nossa, meu Deus, eu estou preso. Não. Poxa, na prisão tem um monte de pecador. Que coisa maravilhosa. Eu vou aproveitar esses que estão aqui e já vou convertê-los para o Cristo. Então acredita que Epáfras tenha sido convertido, né? Ou ele era um humilhante e foi preso, estava preso, né? Era, entre aspas, um pecador, estava preso e Paulo converteu, ou então ele já caminhava com Paulo e foi preso junto. Ou foi alguém que foi à prisão, sabendo que Paulo estava preso, foi até lá para ajudá-lo. Como Lucas, né? Ia todo dia, ficou quase como um prisioneiro também. Em todo caso, Epáfras deve ter comunicado as suas preocupações a respeito da comunidade dos Colossenses, porque começou a acontecer um problema lá, já que foi ele que fundou essa igreja, então ele estava sempre lá nessa comunidade, e aí algumas coisas estranhas começam a acontecer. E aí ele deve ter falado a Paulo de modo bastante alarmante. Procurou Paulo e disse assim, ó, precisamos da sua ajuda. Algo está acontecendo lá e é muito sério. Então você precisa, ou vai até lá, ou manda uma carta para a igreja de Colossos. Paulo, como eu falei antes, não tinha evangelizado Colossos. E por não ter evangelizado Colossos, não tinha responsabilidade direta nos problemas que perturbavam a comunidade. Porque quando Paulo fundava uma igreja, e essa igreja, como a igreja de Antioquia, começa a ter problemas no futuro, ele se sente responsável. Afinal, foi ele que fundou aquela igreja. Então, ele precisava ir até lá, ou pessoalmente, ou através da carta. Mas no caso de Colossos, não foi ele. Então, né, ele não seria o responsável por aquela igreja. Mas ele, Paulo, se considera, de alguma maneira,
responsável. Por quê? Porque ele se considera o apóstolo de todas as comunidades nascidas do mundo pagão e se considera autorizado a intervir. Por quê? Porque essas igrejas, nós já estudamos isso, Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Os pagãos. As igrejas fundadas por ele, ou as igrejas fundadas por seu intermédio, quer dizer, aquelas fundadas por homens que ele converteu, ele considera da responsabilidade dele. Então, ele se considera o apóstolo de todas as comunidades nascidas no mundo pagão. E aí ele diz, não, eu tenho que intervir. Mesmo que eu não tenha fundado essa igreja, mas ela foi fundada por alguém que eu converti. Então, eu me sinto autorizado a intervir. O autor, né? A antiga tradição, isso é uma questão muito interessante, sobre a autoria das epístolas. Existem epístolas que as pessoas duvidam que teria sido escrita por Paulo, como o caso da Epístola aos Hebreus. Mas já está mais do que provada que ela foi sim escrita por Paulo. A antiga tradição nunca teve dúvidas de atribuir a epístola a Paulo, tá? Contudo, isso os historiadores antigos nunca tiveram dúvidas de atribuir a escrita da epístola aos Colossenses a Paulo. Contudo, na época contemporânea, a aplicação dos métodos de crítica literária levantou algumas dúvidas. Todos aceitam que se a epístola não é do próprio Paulo, pelo menos é de uma pessoa muito ligada a Paulo, muito conhecedora do seu pensamento e muito fiel à sua inspiração. Aí eu me lembrei agora, quando eu estava fazendo esse estudo, sobre... às vezes acontece assim, né? Nós já até falamos isso essa semana. Uma casa evoca um espírito, né, de alta envergadura, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? É o exemplo que a gente mais usa. Aí outra casa também evoca, outra casa também evoca. Tem o fenômeno da ubiquidade, nós sabemos disso. Mas, às vezes, o que acontece? Isso também acontece... Pode acontecer, acho que Kardec até toca nesse assunto, no Pentateuco, ele toca assim, eu me lembrei agora. Aquele espírito, por algum motivo, ele não pode ir atender aquela evocação. Mas o que ele faz? Ele pede a algum dos seus seguidores, dos seus discípulos, né, que ele confia, que ele sabe que vai escrever ou vai dizer exatamente o seu pensamento, que não vai fugir a sua linha de pensamento. É lógico que ele não está querendo dizer o seguinte, olha, você vai lá e fala com as palavras que eu te disser. Não! E você vai usar as suas palavras, o seu verbo, mas o conteúdo é um só. Os ensinos, a fidelidade aos ensinos de Jesus. Então você vai dar o seu colorido, mas você não vai fugir do tema. Então, algumas cartas, como nós já falamos, foram escritas a 2 mãos, ou a 4 mãos, a 6 mãos. Outras foram escritas por seus discípulos, mas com a supervisão dele, discípulos esses que ele tinha total confiança. Então, esse discípulo era uma pessoa muito conhecedora do pensamento paulino e muito fiel à sua inspiração. Pois as semelhanças entre esta epístola e as epístolas das quais ninguém discute a autenticidade são muito grandes. Então, a epístola aos Coríntios, né, a epístola aos Romanos, que todo mundo sabe que foi escrito por Paulo, ela é muito semelhante, tá, no seu texto, tá,
com essa epístola aos Colossenses. E aí, ninguém vai discutir a autenticidade. O vocabulário é paulino, entendeu? Hoje, alguns historiadores, alguns pesquisadores dizem, não, tem um colorido aqui que não era muito de Paulo. Mas quando você olha para o vocabulário, você vê que ele é paulino. O fato de que faltam muitas palavras tipicamente paulinas e de que a epístola usa palavras próprias não constitui motivo de surpresa. Tá? O vocabulário em si é paulino, mas faltam algumas palavras que Paulo repetia muito nas cartas. Mas por essas palavras específicas não estarem presentes, isso não vai constituir surpresa e nem vai significar que ela não é de Paulo. A epístola aos Colossenses ela é breve, ela é pequena, como eu falei, e ela se dirigia a um público específico, de origem pagã, muito diferente dos públicos bastante influenciados pelo judaísmo, aos quais se referem as outras epístolas. Por exemplo, a epístola aos Romanos, a epístola aos Coríntios. Essa população era uma população muito influenciada pelo judaísmo. Então, Paulo, ele vai ter muita facilidade de escrever esse pessoal. Mas, no caso de Colossos, era uma igreja, uma população nitidamente pagã. Então, Paulo, ele vai ter um certo cuidado na emissão dessa carta. O problema tratado nessa epístola, porque Colossos estava passando por um problema sério, é também muito específico e requer um vocabulário próprio para aquele povo. Um vocabulário que aquele povo conhecia. É aquela coisa, né? Você vai fazer uma palestra para uma comunidade que não é muito, vamos dizer, alfabetizada. Você está acostumado a tratar com a maior parte de comunidades, onde o nível intelectual já é bem alto. Quando você vai tratar de um problema grave que está acontecendo com aquela comunidade, você tem que ser muito claro e objetivo. Mas você tem que falar, o teu discurso tem que estar bem alinhado com aquele pessoal dali. Senão você pode não ser muito bem interpretado. Então, apesar das diferenças no seu conjunto, o vocabulário é indiscutivelmente paulino. Paulo insiste aqui nessa carta em coisas que em outras epístolas são secundárias. Há uma necessidade específica em Colosso. Então, temas como temas do pecado, que ele falava muito para as outras, aqui ele não vai falar tanto, não. Ele vai deixar isso um pouco de lado. O estilo paulino das cartas de Paulo, normalmente, é marcado pela diatribe ou discussão. Normalmente, as cartas dele trata de uma discussão. É, às vezes, um estilo meio nervoso, um estilo meio polêmico, adaptado a uma discussão permanente. E outras vezes, quando Paulo escreve as cartas dele, ele tem um costume já de, por conhecer aquela população, para quem ele vai mandar carta, o que acontece? Muitas vezes ele já adivinha os argumentos dos adversários. Por quê? Ele conhece bem aquele pessoal. Então ele já sabe com que eles vão contra-argumentar. Então ele se antecipa. Ele não excita, ele não diz, eu sei que o seu problema é esse, ele não diz isso. Mas como ele já sabe os argumentos, ele já entra respondendo. Tipo assim, eu sei o que vocês vão me perguntar, então antes que vocês perguntem, eu já vou responder. Eu já vou em cima de vocês. Isso é muito interessante. Ora, no caso do pessoal de Colossos, o estilo é diferente. Vários autores vão dizer que esse estilo que ele vai usar com Colossos, que essa carta de Colossos tem, é um estilo litúrgico único. Quer ver? Olha só que interessante são esses. As frases são muito longas e não acabam nunca. As frases
da carta a Colossos são feitas de muitas repetições, como se o autor estivesse hesitando e buscando pacientemente um caminho. Explica-se esse modo de escrever por uma adaptação de Paulo a destinatários que ele pessoalmente não conhece, já que ele nunca foi a Colossos. Então, talvez essa carta tenha sido uma carta mais cuidadosa, até porque o tema, como a gente vai ver no futuro, é um tema delicado e ele não conhecia o pessoal. Então, como é que eu vou chegar até esse pessoal? Explica-se também o modo de expor por uma maior prudência num terreno menos conhecido. Ele não conhecia aquela população, ele não conhecia a cidade, ele não conhecia os costumes. Alguns autores explicam as diferenças de Colossenses pela intervenção do secretário. Muitas vezes, Paulo não escrevia pessoalmente as suas cartas. Nem sempre ele vai escrever as suas cartas. Ele tem o secretário. Do seu próprio punho, ele escrevia as saudações finais e algumas saudações, tá? Então, ele escrevia às vezes as saudações finais ou algumas saudações mais íntimas para aquele pessoal. Aqui em Colossenses 4,18, diz assim, ó, a saudação eu, Paulo, a faço do meu próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. Então, muitas vezes, ele tinha o tal do secretário, que era alguém que conhecia muito o estilo paulino, o modo de Paulo pensar. E aí Paulo escrevia aquela abertura, saudando todo mundo, e aí depois o secretário ia escrevendo a carta, ele sabia o que o Paulo queria dizer, e depois Paulo pegava e escrevia a saudação final, tá? Então ele escrevia as saudações finais ou algumas saudações de abertura, né, das cartas. Podemos imaginar que o apóstolo, ele, ao ter um secretário, alguém que o ajudava a escrever, Lucas foi um desses secretários, ele deixava uma certa liberdade ao secretário na redação das frases. Se o redator fosse um discípulo de Paulo, escrevendo por mandato do apóstolo, sob o controle dele, de tal modo que Paulo pudesse assinar a carta reconhecendo-a como sua, apesar de particularidades procedentes do caráter do discípulo, seria mais fácil entender por que Colossenses é tão diferente, apesar de ser, ao mesmo tempo, tão semelhante. É aquilo que eu falei antes. Você tem um doutor Bezerra de Menezes, que foi evocado, ou um outro espírito, né? São Luís, né? Lázaro, Erasto, que é evocado para atender um grupo. Mas, por algum motivo, esse espírito não pode ir. Mas ele tem um discípulo que conhece o seu pensamento, é fiel ao seu pensamento. Então, ele diz assim, ó, vai lá. No caso, Paulo dizia, ó, meus irmãos, eu estou aqui muito feliz por estar com vocês. Fazia aquela saudação de abertura. E aí o seu discípulo escreve o que é preciso ser dito, porque ele sabe que o Paulo queria escrever. Paulo supervisiona para ver se não houve nenhuma fuga, e depois Paulo escreve a saudação final, na certeza que o que aquele secretário disse, escreveu, é o pensamento dele. E como somos individualidades, o secretário vai dar ali o seu colorido, o que leva muitos críticos a acreditarem que por isso, tá um pouco diferente, não é, Paulo? Mas ele diz aqui, né? Assim é fácil de entender, porque Colossenses é tão diferente, de repente, do estilo da carta escrita pessoalmente por Paulo,
mas também é muito semelhante, porque traz o pensamento de Paulo. E a gente também tem que saber que Paulo, muitas vezes, esteve muito doente nas prisões, então ele tinha artrose, esses problemas assim, que o impediam, né, de ficar escrevendo muito tempo. E aí os secretários, Timóteo, Lucas e outros, iam ajudá-lo a escrever. Aqui intervém uma sugestão. Por que não seria Timóteo o autor da carta? O próprio texto diz que a carta é de Paulo e de Timóteo. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, endereço e saudação. Paulo, essa saudação é escrita por Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colossas, e irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. É a saudação. Depois vem a carta. Pode ter sido Timóteo, né? Também intervém Timóteo como coautor em outras epístolas. Se você for lá na carta aos Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 22, a gente vai encontrar aqui, ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22. Os incidentes passados. Eu vou lá para o versículo 18, diz assim, Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz é dirigida. Não é sim e não. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano, era outro, e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Olha a questão da ética, olha a questão da fidelidade. A nossa palavra é só sim. Todas as promessas de Deus encontram-se nele, o seu sim. Por isto, é por ele que dizemos amém. A Deus para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá unção é Deus, o qual nos marcou com o selo e colocou em nossos corações o penhor do Cristo. Então ele está falando aqui, Timóteo e Silvano. Tratando-se de uma carta escrita a um público de origem grega pagã, com a qual Timóteo estava mais familiarizado do que Paulo, seria impensável uma redação feita por Timóteo sob a orientação de Paulo? Não, porque Paulo era pagão antes de se converter. Ele conhecia bem essa população pagã, então ele teria mais facilidade de conversar com eles. Tá? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 19 a 24, diz assim, missão de Timóteo e de Epafrodito. Epafrodito, nome grego, é claro, né? Diz assim no versículo 19, espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento, que tão sinceramente como ele, Timóteo, se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, está se referindo a Timóteo, vós sabeis que prova deu, como um filho ao lado do pai. Então ele diz que Timóteo é sempre como um filho ao lado de um pai. Timóteo e Paulo, né, nessa relação, quase como filho e pai. Aí ele diz aqui, ele serviu comigo a causa do evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor, de que eu mesmo possa logo ir até aí. Então ele está dizendo, olha, Timóteo vai no meu lugar. Podem confiar, porque a minha relação com ele é de filho para pai, e eu confio plenamente em Timóteo. Então, Paulo tinha em Timóteo uma confiança absoluta e considerava-o como seus os atos desse discípulo. Tudo que Timóteo falasse, tudo que Timóteo escrevesse,
escrevesse, Paulo considerava como seu. E o motivo da carta? Né? A gente já está se aproximando do final. Por que essa carta é chamada de uma exaltação ao Cristo? Hoje a gente vai colocar só o motivo. Esta carta é circunstancial. Responde a um problema concreto que a igreja de Colossos estava passando. Epáfras, que é chamado de o evangelizador dos colossenses, veio perguntar a Paulo o que fazer diante de um problema que parecia ultrapassar sua capacidade. Paulo escreve a pedido de Epáfras para responder ao problema denunciado por este. O problema que estava acontecendo em Colossos, que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, era muito grave. E Epáfras, da sua humildade, reconhece: eu não tenho condições de tratar disso sozinho, eu preciso de ajuda. E a minha ajuda só pode vir através de Paulo. Qual foi o problema? A comunidade entrou em contato com uma filosofia. E esta filosofia ameaça desestabilizar toda a vida desses novos cristãos. Era uma filosofia estranha, que, como nós falamos no início da aula, estava começando a se introduzir dentro do cristianismo em Colossos e poderia ser tão perigosa que poderia se espalhar por todas as outras igrejas. Estes ficaram desnorteados. Tudo indica que a filosofia foi apresentada por um alguém que Paulo conhecia, mas não quis nomear, mas que todos os leitores dessa carta em Colossos poderiam identificar. Aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23, eu vou pedir para Denise, você pode ler devagarzinho para a gente isso aqui? Porque é interessante que Paulo já sabe quem é a pessoa. Porque Epáfras, quando chegou a Paulo, disse assim, ó, foi fulano de tal. Mas Paulo, como é muito ético, ele não cita o nome. Mas ele sabe que aquele povo lá da cidade sabia de quem ele estava falando. E mesmo a carta sendo escrita por Timóteo, Timóteo sabia o que Paulo queria que fosse escrito. E ele vai escrever. E não precisa dizer o nome, é aquela tipo, né? Eu falo o nome do milagre, mas todo mundo já sabe o nome do santo. Lembra a gente aí? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 16 a 23. Contra a falsa ascese, segundo os elementos do mundo. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir. Mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais, como se ainda estivesses no mundo, a proibições como não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Perceberam o que ele está dizendo aqui? Ele começa assim, ó, portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida. Ninguém. Ele sabe quem é, porque Epáfras falou para ele. Mas ele não quer citar o nome da pessoa aqui, até por causa que o pessoal diz assim, ó, se você citar o nome, está dando cartaz para a pessoa, né? Então, ele não coloca o nome. Mas aqui no último versículo,
ele é muito contundente. Ele diz aqui, ó, tem, na verdade, essa doutrina, né, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, meio exagerada, né, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. E é aqui que está o grande problema. É esse combate que ele vai fazer. Por isso essa carta é a exaltação do Cristo. Porque é isso aqui que a gente vai trabalhar. É isso aqui que Paulo vai chamar atenção para a comunidade de Colossos. E para encerrar, ele vai dizer aqui, ó, mais ou menos a gente vai ter o espóliozinho. O que era essa filosofia? Naquele tempo de Paulo, a palavra filosofia não tinha o sentido que tem hoje em dia, nem sequer o sentido que tinha no tempo dos grandes filósofos clássicos, Platão e Aristóteles. Dava-se o nome de filosofia a qualquer doutrina sintética sobre o mundo ou a vida, principalmente as doutrinas religiosas. Então alguém chegava com uma novidade e dizia que era uma nova filosofia. E como eu falei anteriormente para vocês, né, nós conversamos sobre isso, havia o cristianismo sofria um combate muito violento, como sofre até hoje, né? As palavras do Cristo. Então, Paulo, quando Epáfras vai procurá-lo e dizer para ele, ó, estão acontecendo coisas estranhas lá. Alguém, um fulano de tal, apareceu com uma filosofia diferente e está tentando fazer com que essa filosofia penetre os ensinos de Jesus. Eu estou preocupado, porque o negócio é muito sério. E aí Paulo vai escrever a carta que os historiadores dizem que é a carta, apesar de ser uma das menores, que mais exalta o Cristo. Então, na partir da próxima aula, a gente vai começar a conversar para saber que problema era esse. Que discurso era esse que esses, que Paulo chama de hereges, estavam tentando fazer penetrar dentro dos ensinos do Cristo, dando a esses ensinos uma vestimenta de religiosidade, de humildade, né? É aquele perigo que se avizinha. Então, Paulo vai ser muito contundente e vai escrever essa carta com o auxílio de Timóteo, o seu grande e fiel escudeiro, né? Então, nós fizemos essa introdução para a gente perceber, porque antes da gente estudar uma carta, a gente tem que conhecer todo o contexto onde ela está inserida. Agora a gente conhece Colossos, a gente conhece Epáfras, a gente sabe que Paulo não fundou essa igreja, foi um dos seus seguidores, mas ele se sentia responsável, e o perigo que ronda essa situação, e a importância dessa carta até para o futuro do cristianismo, porque ela vai ser muito importante para consolidar o cristianismo que nós conhecemos hoje. Bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo ok? Então, vocês desculpem a introdução, mas era preciso ser feita. Porque é muita informação, né, Rose? Muita informação. Ele coloca a gente exatamente, exatamente, a gente precisava saber disso, porque a gente está aprendendo sobre isso agora, né? Então, fora do contexto, as palavras essas cartas, esses pedaços de cartas de Paulo, ficam sem sentido. A gente realmente precisa entrar no contexto para poder ver a que ele estava se referindo, né? Exatamente. Para você ter uma ideia do perigo. E a gente, na próxima aula, a gente vai ver isso. E a gente vai perceber. E eu digo mesmo para você, até esse autor, José Comblim, ele mostra, e ele é evangélico, é uma obra evangélica, mas ele é um estudioso, ele é um crítico. Ele mostra que muita coisa passou. Mesmo com Paulo, essa filosofia, entre aspas, que tenta macular o ensino do Senhor, muita coisa passou e é aplicada hoje em muitas religiões.
E como se fosse ensino do Cristo. Mas não é. Mas é porque alguém que deu continuidade aos ensinos do Senhor se deixou contaminar por ela e passou a pregar o ensino do Senhor com essas interpolações indevidas, entendeu? Deixou macular o ensino. Tinha o ensino puro, que era o que o Paulo ensinou, mas se deixou levar pelo canto da sereia, deixou que aquilo que ele conhecia fosse contaminado, e a partir daí ele continuou a pregar. E isso já desvirtuado. E chegou até hoje. Mas hoje, quando a gente senta para estudar, a gente quer resgatar essa pureza antes da interpolação. Por isso que aqui, se eu não me engano, foi aqui ele fala o seguinte, o Antônio César Perry, nesse livro aqui, ele diz assim no segundo parágrafo, Paulo, uma questão importante que teria motivado Paulo seria a sua forte posição sobre a ética cristã, também chamada exaltada cristologia, tá? Com o objetivo, olha só, de se antepor, Paulo escreve a carta com o objetivo de se antepor aos chamados hereges do gnosticismo. Então ele vai escrever a carta assim, deixa eu escrever e chamar a atenção do pessoal antes que aquilo cresça. Cortar o mal pela raiz. Não esperar que aquilo cresça para depois tentar remediar. Não, eu tenho que me antecipar. E já que Efratas, né, trouxe para mim o problema, eu vou mandar a carta para tentar cortar o mal, para não deixar que isso cresça. Então a gente percebe aí o quanto esse cristianismo, naquela época, quando eu falo cristianismo, é o ensino por Jesus, e hoje sofre ameaças e ataques, para que ele possa se adaptar aos interesses humanos. Essa é a ideia. Quer ver? Oi, pode falar. Esse tema aí é bom porque chama a atenção de todos nós, né, para ficarmos atentos aos modismos, né? E surgem situações assim que geram modismo, filosofias diferentes que acabam arrebanhando muitas mentes e, no fim, é um desvio do propósito, né? Como Rustem, aí um monte de gente lê Rustem. Rustem completamente ele desvirtuou o entendimento trazido por Kardec. Sim. E tem gente que hoje ainda é rusteniano, né? E você quer ver um outro exemplo? Tipo, eu sigo Jesus, eu sigo Jesus. Mas qual o problema de eu ter um 45 na minha casa? Afinal, se o bandido pular o meu muro e entrar da minha casa, eu tenho o direito a me defender. É diferente de você estar andando pela rua, uma pessoa te ataca e você se defende como você pode. Você se defende, mas você não está ali com, entendeu? Arrumado dentro de casa, guardadinho dentro da caixinha, para atacar quem entrar. Quem entrar na minha quem entrar amanhã, futuro, entendeu? Eu estou aqui planejando. Quem amanhã se atrever a entrar na minha propriedade vai levar chumbo, porque eu estou aqui com a minha arma. Mas eu sou seguidor de Jesus. Amo Jesus. Mas eu estou aqui com o meu 45 dentro da gaveta, carregado para despejar naquele atrevido que resolvia pular o meu muro. É diferente de você estar lutando pela sua vida. Você está andando na rua, de repente, acontece uma coisa. Qual é o maior instinto que o ser humano tem? Não é o da sobrevivência? É. Porque senão você é suicida, não é?
Então é o instinto de sobrevivência que o cidadão tem, o ser humano, desde que o espírito foi criado, instinto de sobrevivência. Então, você reage, mas não porque você estava planejando, olha, vou me atacar agora e eu vou me preparar. Não, eu já vou andar com a espada na mão, porque o primeiro que vier eu corto a cabeça. É diferente. Mas tem pessoas que se dizem religiosas em todas as religiões. O espiritismo também, que não vê nada demais. O cidadão tem uma espingarda, um 38 dentro de casa para se defender. Aí você diz, e aí? O que Jesus dizia quando os seus discípulos saíam? Vá e não leve nada, né? Não leve mala, não leve nada. É lógico que eles levavam alguma coisa básica. Mas ele queria dizer o quê? Não se preocupe com esse tipo de coisa. E a gente vê. Um monte de gente. Se quiserem a sandália da túnica. Isso. A gente não viu muita gente dentro dos templos fazendo esse sinal? Isso. E eram religiosos. Quanta divisão teve dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, brigas, antipatias por causa disso. Porque quando um dizia, mas Jesus não é a favor da pena de morte, Jesus não aceita. Aí o companheiro que era da casa espírita dizia assim, mas o bandido matou. Não vem com essa história não. Eu conheço gente que deixou de assistir palestra minha e disse, por causa desse meu pensamento de não concordar com esse tipo de coisa. E aí? Teve um religioso que benzeu arma, né? Passou um religioso aí que benzeu que estava abençoando, né? As armas. Abençoando. Dentro do templo, o arsenal. E ele estava lá abençoando o arsenal. Porque aquelas armas são usadas para proteção. E ele estava abençoando. Era um religioso. E aí? Então, nós temos muitos espíritas que concordam que bandido bom é bandido morto. Que você tem que ter, sim, o seu 45, o seu 38. Rose, se dizem espíritas, né? Sim, mas não são. Isso mesmo. E é disso que Paulo está falando. E é disso que nós vamos falar. É disso que ele está falando. Dessa coisa de religiosidade, mas quando você vai analisar, não tem nada a ver. Porque é o que Paulo diz. Ele diz assim, eu e Timóteo somos do sim do Cristo. Não é esse negócio que tem de dizer, ou você não, ou você sim, né? Seja o seu dizer não, ele diz, nós somos do sim da doutrina do Cristo. Por isso que ele vai falar sobre a ética cristã. Você quer ser seguidor do Cristo? Vai ter que seguir o ensino do Cristo. Mas o ensino do Cristo diz isso. Não tem outra saída. E é isso que traz a dificuldade para muita gente. É aquela história de não tem outra saída. Você não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, que é essa modificação do ensino do Cristo à sua conveniência. É assim. Não tem vírgula. Vai falar, não matarás, ponto. Não tem vírgula. E é isso que torna difícil para a gente aceitar realmente vestir a camisa do Cristo. Mas somente é isso que caracterizava e deixava muita gente com carinha amarrada por Paulo, porque Paulo era assim. Ele não aceitava nenhum tipo de quebra o meu galho. Ele não aceitava. Era aqui. Por isso ele era o vaso escolhido. E até hoje, muita gente, dentro das religiões e dentro até do espiritismo,
tem reservas com Paulo. Tem reserva. Até dá uma ideia assim que ele era meio fanatizado, que ele era meio exagerado por causa desse modo dele de ser, entendeu? Até hoje você vê alguns espíritas que têm certa reserva. Paulo passava um pouco do limite, mas, né, a gente sabe que não é bem assim. Então vamos encerrando por aqui os nossos estudos. Desculpe aí o avançar da hora, mas o tema pedia, porque é o momento que a gente está vivendo isso, e essa carta ela é muito importante. Denise, você pode fazer nossa prece de agradecimento? Não está gravando mais não, né, Rosa? Espera aí um instante.